Irmãos, hoje pela manhã nós conversamos alguns aspectos e consideramos algumas lições sobre o nascimento e o momento em que Jesus caminha para a crucificação. O Evangelho de Lucas foi considerado. Agora eu gostaria de dar sequência no que conversamos pela manhã, porém, Evangelho de Mateus, no capítulo 27. Evangelho de Mateus, no capítulo 27. Utilizando o mesmo critério da parte da manhã, agora considerando capítulo 27 e o versículo 30. Mateus, capítulo 27 e o versículo 30. Recordando alguns aspectos que vimos pela manhã no Evangelho de Lucas, nós consideramos o primeiro momento onde José e Maria chegam em Belém. Lá o Deus que se fez carne vem ao mundo através de um bebê. Consideramos ainda no Evangelho de Lucas o momento onde Deus intervém na história a partir da comunicação feita àqueles pastores. E por fim, nós consideramos o fato de que o menino Jesus, já garoto em Nazaré, as palavras que ele depois, como mestre Jesus, cita, nasceram exatamente daqueles momentos onde ele se encontrava em Nazaré, o vislumbrar daquela região e precisamente também o fato de ser um menino que auxiliava e ajudava o pai na fabricação de alguns equipamentos na carpintaria. Agora, Mateus 27, versículo 30, diz o seguinte: e cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Eu quero destacar esse versículo e mais uma vez convidar a sua memória, a sua imaginação para pensarmos um pouco aqui nesse texto e considerando todo esse contexto, quando Jesus então está seguindo em direção ao Gólgota, aquele local onde ele seria crucificado. E quando nós olhamos e observamos o contexto desse texto, nós vamos perceber que a tarefa dos soldados era uma tarefa bem simples. Qual seria? Levar Jesus à colina e crucificar e matar. Essa era a tarefa dos soldados. Mas até chegar lá, qual era a tarefa? O castigo era uma ordem. A crucificação também era uma ordem. Mas um detalhe nesse texto, principalmente no versículo 30, quem poderia encontrar prazer em cuspir num homem semi-morto? Então isso despertou a minha atenção quando eu estava lendo esse texto. Que prazer tem? Qual o prazer de cuspir num homem semi-morto? E eu fui procurar saber um pouco mais. Na verdade, o ato de cuspir não tinha simplesmente aqui o propósito de ferir o corpo. Cuspir aqui tinha o propósito exatamente de degradar a alma.
Essa é a verdade que o texto apresenta. Porque naquele momento, os soldados sentiam-se cheios de prazer em fazer com que Cristo se tornasse pequeno. Esse é o ato de cuspir em Jesus. E eu quero pedir licença para você aqui e considerar o cuspe dos soldados, esse cuspe representando toda a imundície dos nossos corações. E eu gostaria que você pensasse nisso. Porque quando nós consideramos isso, eu chego a uma conclusão. Observe o que Jesus então faz com toda essa sujeira do nosso coração. O que ele faz? Simples. Numa palavra, numa frase, simples. Ele leva até a cruz. E você vai perceber por que eu tenho essa consideração. Se você observar depois lá, profeta Isaías, no capítulo 50, versículo 6, você vai perceber que lá o profeta, ele vai exatamente descrever que toda aquele momento, ou precisamente tudo aquilo que estava acontecendo com Jesus, a misturada toda, tudo que e que acontece ali com ele, inclusive esse ato dos soldados, está tudo misturado com sangue, suor, e tudo isso se torna, portanto, a essência do meu e do seu pecado. E é interessante que você, lendo o texto, você percebe que no plano soberano de Deus, você observa que algumas atitudes aqueles homens vão ter. Primeiro oferece, algumas versões, vinagre, outras versões, vinho, talvez com aquela intenção de saciar um pouco a sede, a garganta de Jesus. Mas um detalhe que talvez a gente lê o texto e não percebe, em nenhum momento ninguém lhe oferece uma toalha para o seu rosto. Você lê o texto, você não vai encontrar isso. Afinal, cuspiram em Jesus. Mas o texto não relata. A gente vai perceber que Simão, ele vai carregar a cruz de Jesus, mas Simão não oferece, ele não limpa o rosto de Jesus. Talvez, por algumas razões, dentro do propósito de Deus, a gente vai perceber que lá está o profeta já anunciando. A razão é porque aquele que veio em Belém, o bebê, o menino que depois deixa Nazaré, é interessante que quando nós mencionamos sobre os pés de Jesus que deixam Nazaré e só vai descansar no momento em que é crucificado, o mesmo Jesus que vai escolher a cruz, eu posso dizer com muita certeza, ele escolheu também o cuspe, a saliva. Jesus nunca conheceu fruto de pecado algum, mas ele se tornou pecado por nós. E ele vai exatamente levar, em nenhum momento a história vai relatar que alguém proporcionou que o suor, o que escorria pelo rosto, aquela saliva que ele recebeu,
fosse tirada, fosse enxugada. E eu creio que talvez agora, num dia como hoje, exatamente agora nós possamos compreender por que aquela ferramenta de tortura, a cruz, ela vai personificar exatamente um movimento de esperança. A Bíblia diz e registra as palavras do próprio Cristo: quem crê em mim. A cruz, ela vem exatamente personificar um movimento, um símbolo de esperança, exatamente porque aqueles que creem, creem nessas palavras de Jesus: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê em mim tem a vida eterna. Às vezes nós imaginamos, mas é simples assim? É ouvir e se render ao senhorio de Cristo. O sacrifício já foi feito. Esta é a esperança que torna-se certeza àqueles que um dia, talvez como eu, muitos aqui nesta noite, ouviram essa voz de Jesus, creram e se dispuseram como discípulos de Cristo, seguir os passos de Cristo e aguardar o retorno do Cristo que morreu, ressuscitou e vai voltar. Então nós percebemos que quando lemos esse texto, não foi um simples zombar da pessoa, mas sim a história já estava escrita. O ato, a atitude desses homens em cuspir no rosto de Cristo simboliza exatamente o meu e o seu pecado, que ele não limpou antes de levar e cravar na cruz do Calvário. Eu gostaria que você pensasse nisso, no que Jesus fez com o meu e o seu pecado. Mais ainda, o Evangelho de João, capítulo 20, Evangelho de João, capítulo 20, versículos 15 e 16. João capítulo 20, versículos 15 e 16 diz assim: Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Jesus não ficou na cruz, Jesus também não ficou no túmulo. E esses dois versículos relata e destaca a atitude de uma mulher que se torna uma mulher especial em todo esse momento da morte e da ressurreição de Cristo. A atitude de Maria. E essa mulher, ela vem acompanhando todos os momentos. Quando nós pensamos em Belém, desde Belém, essa mulher vem acompanhando os passos do bebê, do jovem, do adolescente,
acompanhando os passos do mestre, como que parece que a história passa ao mesmo tempo que ela olha o filho, ela olha o Salvador. É uma experiência que certamente é a única que tem esse privilégio. E você percebe que o texto vai dizer que essa mulher, acompanhando todos os momentos do menino Jesus, agora do mestre Jesus, aos pés da cruz, lá estava ela. Ela tem o privilégio ou de sabor como mãe de fechar os olhos do filho, e em todos os momentos ela estava lá. Mas a gente então percebe aqui que também não é surpresa que ela quisesse estar de novo lá. Jesus havia sido crucificado e foi colocado no túmulo. Mas é interessante que parece que aquela convicção, alguma coisa iria acontecer. E dentro do propósito de Deus, hoje nós podemos considerar esse aspecto de que aquela mulher certamente à noite ela ficou tão incomodada que logo pela manhã, no nevoeiro da manhã, ela se levanta, posso usar essa expressão, se levanta da cama, ela pega todas as especiarias e ela sai de casa. No entanto, quando ela chega no túmulo, a pedra já estava removida e ela recebe aquela notícia, primeiramente daqueles varões de branco: quem você está buscando? E aí você vai perceber que agora o evangelista João, ele vai dizer que ela ouve uma pergunta, e a pergunta é: mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? E eu não sei se você já parou para pensar, nós crescemos um tanto assustados, porque sabe aquele receio lá pela meia-noite, você passar assim do lado do muro do cemitério, E a gente cresce meio com esse receio, que depois você diz que vira homem, Mas eu duvido lá você sozinho passando do lado do muro do cemitério, se de vez em quando você não ouve um barulho de um gato, você não olha para trás, No entanto, você vai perceber que Maria lá no túmulo de Jesus, não podemos considerar perguntas incomuns de se fazer num cemitério. Alguém chega para ela: mulher, quem você está procurando? Imagina o choque. E antes de qualquer coisa acontecer, talvez antes de Maria desmaiar, você percebe que ele não deixou ela pensando muito tempo, ele já dá a resposta. E é interessante aqui que ele não deixa ela pensar muito tempo, só o suficiente para talvez ela, e por que não eu e você, para a gente saber que Jesus adora nos surpreender. É lógico que não no cemitério, mas aqui esse fato é registrado exatamente para você. Olha, Jesus, Deus aparece nos lugares mais estranhos. É isso que o texto me faz enxergar. Nos lugares mais estranhos, nos momentos mais estranhos, ele aparece. E é interessante, Deus ele faz algumas coisas esquisitas. Nós temos que admitir isso. Ele produz sorriso onde às vezes há carrancas. Nós conhecemos um homem
E ele viveu parte da vida dele dizendo: olha, não quero pastor em casa. Esse negócio de religião, esquece. Um belo dia está o Pedro lá, reunindo, indo na igreja. E acho que continua assim até hoje, né? Imagina, depois a gente perdeu o contato. Mas durão, né? E a impressão que eu tenho é que quanto mais durão, é assim que Deus gosta. E ele gosta de nos surpreender, né? Então ele vem, ele gera brilho onde há lágrima. Então na série Noé, né, nós percebemos aquele momento no meio de uma tempestade, eis que um arco-íris, né? Percebe como que ele resolve e acha por bem surpreender. E por que não chamar alguém pelo nome no cemitério? Maria. Esse é o Deus que nós adoramos. E é exatamente isso que Ele sempre fez, e eu creio que até o retorno dele, Ele continuará fazendo. E a gente não pode concluir essa nossa conversa do dia de hoje, do nascimento à morte, da morte à ressurreição, sem a gente considerar esse aspecto importante. Será que hoje, aqui e agora, Jesus não tem o desejo de surpreender você? Mas pastor, de que forma? Às vezes a gente, olha, mais um dia, eu vou lá, vou cantar. Mas você já parou para pensar que Jesus, ele às vezes ele quer nos surpreender, e às vezes a gente tem uma certa resistência. A gente se torna tão incrédulo com algumas coisas que a gente vem, sai, vai embora, olha, nada aconteceu. E Jesus sempre insistindo em nos surpreender. Eu não sei como que você se encontra hoje, aqui agora. A vida e o ministério pastoral, ela é muito interessante, porque eu nunca sei quando eu estou pregando para salvos e para incrédulos. Eu não sou Deus. Somente Deus que conhece a sua mente e o seu coração. E eu gostaria então que você pensasse nisso. Porque não é minha palavra, é a palavra. Às vezes Deus gostaria de surpreender você nessa noite. De que forma? Exatamente usando a palavra. E olha, às vezes Deus quer te surpreender de tal forma, resgatar você, libertar você de trauma, de circunstâncias adversas, às vezes até da descrença, que às vezes a gente assumiu um compromisso com Cristo, mas eu vivo a vida toda descrendo de tudo e de todos. Não creio mais que Jesus pode curar, não creio mais que Jesus pode libertar, não creio que o meu problema tem solução. E a palavra diz que Ele sempre vem nos surpreender. Só que às vezes nós estamos tão incrédulos e não percebemos que Ele constantemente está nos surpreendendo. Às vezes existem bênçãos que nós recebemos que passou. Não fomos humildes o suficiente para entender, veio de Deus. E eu creio que nesse domingo, onde nós celebramos a Páscoa, esse momento muito especial para a vida cristã, para os cristãos, eu creio que a gente não pode sair daqui nessa noite como entramos.
porque é um domingo especial, é um domingo que se reveste de alegria, como mencionamos, apesar talvez de problemas que eu e você enfrentamos. E Jesus quer nos surpreender. E talvez todos nós aqui nesta noite, de alguma forma Ele quer nos surpreender. E eu gostaria de convidar você a curvar a sua cabeça e talvez uma oração que você nunca fez na sua vida. Deus, olha, não sei, a palavra diz isso, mas se o Senhor quer me surpreender com algo, só Ele e você, sabe aquela conversa que talvez você nunca teve com Ele, enquanto você ouve um hino, eu gostaria que você pensasse nisso, converse com Deus. Às vezes Deus quer te surpreender de uma forma que talvez você nunca imaginou.